Olá, meus irmãos, boa tarde. Mais uma vez estou aqui para iniciarmos o nosso trabalho nessa tarde de segunda-feira, que é a nossa palestra virtual. Eu, Jaciara, estou convidando a todos vocês para estar conosco, recebendo as boas energias de um trabalho tão edificante, um trabalho que é feito com amor. Vamos iniciar com a leitura do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. Abençoada rotina. O relógio, um amigo. As horas, oportunidades que se repetem. Os minutos, instantes de aprimoramento. Bendiga a rotina de cada dia. Ela mantém o equilíbrio de sua vida, enriquece possibilidades, valoriza o seu descanso. Transforme os seus dias em sugestivos e alegres. Faça progredir os bons projetos. Fortifique sua capacidade de amar. Agradeça a Deus a regularidade de sua vida. Nunca lastime, nem esbraveje contra o tempo. Não existem 2 dias exatamente iguais. Sem reclamar, a água sobe aos céus e desce à fonte ininterruptamente. Meus irmãos, essa leitura é uma leitura baseada na nossa palestra, que é a convivência. A rotina que estamos vivendo nesse tempo de pandemia, os conflitos, as alegrias. Então vamos absorver o que há de melhor, absorver as coisas boas. E é dessa forma que a Edna, nossa irmã querida, palestrante, nos faz um convite à convivência. Então, vamos à nossa oração. Bondoso amigo Jesus, estamos aqui te agradecendo, Senhor, por mais uma oportunidade. A oportunidade de estarmos recebendo as energias balsâmicas que nos é doada por vós. Onde estivermos, com quem estivermos, todos estão sendo agraciados e abençoados. Agradecendo a nossa querida irmã Edna, que fará a nossa exposição dessa tarde, agradecendo a todos que puderem estar conosco e todos também que estiverem ausentes. A nossa casa maravilhosa, que é o nosso canteiro. Gratidão. E assim, Senhor, com essa energia que estamos recebendo do alto nesse momento, estamos iniciando a nossa palestra da tarde de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para dar início à nossa conversa de hoje, a nossa palestra, nossa doutrinária dessa tarde, com o tema do livro Estudando o Evangelho, de autoria de Martins Peralva, do capítulo 12, intitulado Convivência. Mas, assim, eu gostaria de ler essa mensagem do livro, do capítulo, e fazer alguns comentários já de pronto, porque Martins Peralva, ele coloca logo de início a passagem do Evangelho de Mateus, Evangelho no capítulo 5, do versículo 29 a 32, certo? Falando sobre o banquete em casa de Levi, e que é o tema hoje usado, que vamos falar na questão da convivência, e que Jesus, naquela época,
deu a oportunidade tanto a Levi quanto a tantos os outros, os discípulos e os publicanos e os fariseus, a participarem desse banquete, a estar juntamente com ele, a aproveitar desse minuto de convivência com o mestre, para que pudessem ser trabalhado, vamos dizer assim, trabalhado nas suas imperfeições, diante de suas atitudes e seu comportamento daquela época. Principalmente o Levi, que era um publicano, e que publicano, nessa época, no Império Romano, era um cobrador de impostos, era leviano, era cobrador de impostos, era mal visto pelos fariseus, né? E principalmente os fariseus que não gostavam de pagar impostos, né? Então, assim, eu quero fazer a leitura desse versículo, desse capítulo 5, do versículo 29, sobre o banquete, que começa assim: Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aquele mestre da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Então Jesus lhe disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E conclui dizendo que eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, partindo desse enunciado, eu quero fazer alguns esclarecimentos. Na época, o que vinha a ser um publicano? Nada mais era de que um cobrador de impostos, certo? Nas províncias do Império Romano. Eles eram responsáveis pela renda, né, do império perante o imperador romano. E os publicanos eram delegados e designados pelo imperador para fazer esse tipo de cobrança de tributos dos povos que ali habitavam. E cada província tinha um delegado a assistir essa região, fazia a coleta dos impostos, né, e repassar para o imperador, que era a renda bruta do império, certo? Então eles eram cobradores. E Levi era um publicano, ele era um cobrador de imposto. E aí eu vou falar também sobre o que era ser um fariseu. Fariseu, na verdade, naquela época, significava, sendo a palavra separados, ou verdadeira comunidade de Israel, também assim, considerados santos. Tinha a oposição fortemente ao judaísmo nazareno, certo? Ao judaísmo nazareno. E eles eram, através do tempo, eles representavam uma figura de fanáticos hipócritas que apenas manipulavam as leis para interesse próprio. Eles não cumpriam a lei, eles manipulavam, eles só usavam das suas leis para o seu melhor benefício, para se beneficiar. Se fosse de interesse, eles
agiriam dessa forma, manipulando, para que fosse conveniente para eles. E quanto a Levi, ele era filho de Jacó, certo? Viveu junto com seus irmãos na margem do leste do delta do rio Nilo. Enfim, partindo desse pressuposto, o que Jesus quis dizer? Que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Jesus quis dizer que ele estava nessa comunhão, nesse banquete, promovendo o arrependimento de conduta e comportamento desse publicano e tantos outros que lá estavam presentes, no sentido de salvar esses filhos de Deus, dando arrependimento em termos de cobrança, da forma como eles agiam, negligenciando, né? E cobrando exacerbadamente valores absurdos, maltratando, usurpando os povos diante da sua cobrança em demasia, cobrando além do que era realmente, verdadeiramente para ser cobrado, né? E, enfim, usando do seu poder, da sua autoridade e se beneficiando também, corruptos, como nós vivenciamos neste tempo de hoje, a corrupção, os lá que se encontram no poder, né, fazendo usos e frutos da sua autoridade nessa convivência conosco, mas usufruindo a maior parte e nos deixando em situações bem vexatórias. Então, é como acontecia naquela época no Império Romano. Esses cobradores de impostos nada mais são como os nossos governantes de hoje, os deputados, governadores, vereadores, que são subordinados a quem? Ao imperador, que na verdade na época era imperador, e atualmente é o presidente, né? Uma questão da hierarquia. Então, eram subordinados, designados a fazer as suas funções, e que tinha a sua lei, por exemplo, com uma forma de cobrança de um tributo, um valor, e muitos deles passavam por cima desse valor que era determinado, cobrando a mais, fazendo com que a população ficasse escravizada, e que eles tinham na época, os judeus, eles não gostavam dos publicanos, porque eles eram usurpadores, eles eram aproveitadores e tiravam além do que realmente teria que ser tirado, cobravam além do que era realmente cobrado, verdadeiramente. Teria que ser cobrado como imposto, como tributo a César. Então, eles não gostavam, os judeus, não eram simpáticos aos publicanos, por conta dessa maneira deles agirem. Certo? Então, assim, vamos fazer agora a leitura da mensagem verdadeira do capítulo 12, Convivência, e vamos discutindo. E começa assim, Martins Peralva, ele coloca: eu não vim chamar os justos. Aí ele diz: eu não vim chamar os justos. Aí Martins Peralva vai: foi o banquete em casa de Levi, o futuro evangelista Mateus, que ensejou ao mestre as palavras em epígrafe, palavras que venceriam os séculos e os milênios. Levi era publicano, o que na antiga Roma significava cobrador de impostos. Até aí eu já comentei sobre. Os publicanos eram detestados pelos judeus, que não gostavam de pagar tributos a César, especialmente porque os mistérios de arrecadação
favoreciam da parte de funcionários inescrupulosos, já aquele tempo, extorsões duras e poupudas. Para você observar que desde esta época as coisas já vêm sendo como elas estão se apresentando até hoje. Então não mudou, só mudou o título e o lugar, né? O ano, o tempo, mas as coisas vêm se processando desta mesma forma. Sempre nós somos cobrados além do que verdadeiramente tem que ser cobrado. Sempre nós somos usurpados diante de novas leis, legislações que estão sendo colocadas, né? Enfim, de uma forma ou de outra, nós estamos sempre sendo lesados diante da autoridade desses superiores governantes que temos no presente. Continuando. De maneira geral, portanto, eram mal vistos os publicanos na comunidade israelita, embora entre eles houvesse homens de bem inatacáveis por sua probidade. Prevalecia, contudo, o conceito genérico. Os publicanos eram expoliadores do povo, como acontece em alguns cidadãos que abusam do poder e exploram a população, né? O convite a Levi, Mateus, a presença de Jesus em sua casa, o lauto banquete por ele oferecido ao mestre, tudo isso constitui motivo para censuras e comentários mordazes. Chamou a atenção dos mestres daquela época, os doutores da lei. O mesmo acontecera na visita do Senhor a Zaqueu, também publicano. A atitude caridosa do amigo celeste produziu tamanha celeuma entre fariseus e escribas, fiéis e inconfundíveis representantes do formalismo e da hipocrisia, que eles não se contiveram interpelando o justo dos justos. Veja só. Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? O questionamento. E não olhando para eles, que eles também estão no mesmo patamar desse processo. E o mestre, sem trair a grandeza da excelsitude de seu incompreendimento, apostolado de luz e de misericórdia, respondeu-lhes com firmeza que os sadios não precisam de médicos, e sim os doentes. Quem era o médico? Era Jesus. E os sadios não precisam de médicos, e sim os doentes. Quem são os doentes? São eles, publicanos, e esses outros que reclamaram. E nós, na atualidade, somos doentes, porque vivemos numa situação também de, muitas das vezes, quando temos a oportunidade de usufruir de benefícios, de ter sabedoria. Mas nesse sentido aqui, ele está falando de uma questão governamental, uma questão de uma coisa mais abrangente, de império, imperador, cobradores de impostos, como aqui nós somos, presidente, né, deputados, governador, prefeitos, vereadores, enfim, essa leva de comandantes e nós os comandados. Aí, continuando, e conclui incisivo e categórico, Jesus faz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, nesse momento, é a oportunidade que Jesus está dando a esses irmãos, a sua convivência naquele ambiente com eles, dando a oportunidade do arrependimento de suas falhas, de seus atos
né, da sua forma de proceder com os seus irmãos naquela época, naquele momento. E a nós, atualmente, nós estamos tendo sempre e tantos outros irmãos que usufruem e que usam desses artifícios de querer usurpar o outro, de querer agir dessa forma, né? Que Deus está dando a oportunidade do arrependimento no sentido de quê? Do chamado a olhar o outro como um irmão, colocar o outro na mesma situação em que ele se encontra, que assim como ele tem a necessidade de ter, o outro também, como tem a necessidade de ser, o outro irmão também. E nessa sociedade em que vivemos dessa forma. Não quer dizer que nós pratiquemos diretamente, mas em algum momento de nossa existência, em algum momento de situação, a gente também tem atitudes de sabedorias nesse sentido de querer levar vantagem, de querer aproveitar do momento. Somos falhos, estamos em evolução, somos criatura em crescimento, estamos no mundo de aprendizado, no momento de aprendizado, busca incessante de melhoramento, de trabalho, de renovação moral, de renovação espiritual e intelectual. Então, estamos em aprendizado, estamos aqui sendo burilados, sendo trabalhados. Então, Jesus veio com a sua doutrina, que é consoladora, rebalsâmica, esclarecedora, nos dando a oportunidade do despertar, do arrependei-vos, do corrigir, do melhor agir, de nos reformar em termos de conduta e de ação. Certo? Então, estamos tendo a oportunidade também. Aí Martins Peralva fala que tais palavras revelam não só infinita compaixão pelos infelizes, que são os que pecam, mas também incomensurável sentimento de tolerância. Na tolerância é um dos itens que compartilham na questão da convivência. Temos que ter tolerância com o mundo, temos que ter o entendimento com as pessoas, os irmãos que convivemos, que partilhamos a nossa evolução, a nossa caminhada, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja no centro espírita, seja na comunidade, na sociedade como um todo. Temos que ter tolerância, temos que ter compreensão, porque nós temos o conhecimento, nós sabemos das formas de como lidar com essas coisas. Estamos estudando, estamos aprendendo, estamos tendo a visão e a oportunidade de olhar mais adiante, de ver mais adiante, e através dessa visão e desse estudo que estamos tendo, temos a ferramenta necessária para nos trabalhar e entender e compreender aquele outro que está conosco nesse momento, nesse ambiente, nesse momento encarnatório nosso. Então, assim, a advertência do Cristo emudecendo naquele dia os loquazes fariseus ecoa ainda hoje. Olha o que eu estou falando. Ainda hoje em nossa consciência, estabelecendo linhas diferentes para a nossa caminhada. O Espiritismo tornou as palavras de Jesus, cujo pensamento sintetiza sentido de dar-lhes aplicação, certo? Também os espíritas, procurando assimilar e exemplificar o ensino, reconhecem que, se é realmente agradável o convívio com irmãos superiores, profundamente fraterno e meritório, é um acolhimento àqueles que ocupam, na escala evolutiva, posição menos segura que a nossa. Então, temos esses irmãos superiores, esses orientadores espirituais, temos a espiritualidade
que está sempre conosco, o nosso guia espiritual, o nosso anjo da guarda, né? Que estão sempre nos auxiliando, nos envolvendo através de intuição, através de orientação, através do sonho. Enfim, através de ferramentas que eles são usadas por ele, nos alertando e nos dando subsídios para que a gente possa ser trabalhado e trabalhar dando a condição de entendimento, de tolerância, de compreensão com os irmãos que convivemos aqui encarnados na sociedade. Aí vem, os companheiros mais esclarecidos têm muito para nos dar, olha aí, através da palavra e sobretudo da exemplificação. Então, esses irmãos mais esclarecidos, como também através da palestra que a gente assiste, através de uma conversa edificante, através de um livro, de um estudo, são ferramentas esclarecedoras que a gente lê, que a gente toma conhecimento e através desse exemplo a gente vai sendo trabalhado e a gente vai fazendo valer esse aprendizado. Aí a gente já vai multiplicando esse entendimento e passando adiante. Aos mais atrasados do que nós, podemos oferecer algo de nosso coração, de nosso entendimento. É isso, como eu concluí aqui, né? Porque existem irmãos que não têm um despertamento ainda nesse momento, e já que a gente está lidando com eles, estamos em comunhão, convivendo com esses irmãos, por que não tentar esclarecer, auxiliar, entender e ter o entendimento de que cada um no seu tempo de aprendizado, cada um na sua hora de despertar. Não é porque eu tenho um certo entendimento e interpretação de uma frase ou de uma mensagem que eu vou querer exigir que o outro também tenha a mesma coisa que eu. Aceite, que entenda e que faça. Não, cada um, nós somos individualidade, cada um com seu tempo de aprendizado, cada um com seu tempo de despertar. Somos individualidade. Por quê? Deus nos criou simples e ignorantes e nos deu as ferramentas necessárias para, no momento certo, despertarmos para o aprendizado e o melhoramento, tanto moral quanto intelectual e espiritual. E aí faz, assimilar dos mais evoluídos, nós temos que fazer isso. Assimilar dos mais evoluídos a bondade e a sabedoria é realmente proveitoso às nossas experiências. Proveitoso e bom, agradável e envolvente. Convenhamos. No entanto, abraçar os que aceitaram por equívoco as sugestões do erro e do crime constitui valioso programa evangélico, tal como Jesus fez em casa de Zaqueu ou no banquete de Levi. O que é que nós temos que fazer? Ter o entendimento e a compreensão, entender a deficiência desse irmão, a fraqueza desse irmão nos seus atos, mesmo que num crime, mesmo num erro, né, no equívoco, por equívoco, as sugestões do erro que ele aceitou, né, constitui o quê? Um programa verdadeiro de evangelização. E se nós temos, como tem numa certa, não sei, Bené falava pra gente, falava sempre assim que a quem mais é dado, mais é cobrado. Ou seja, a quem tem mais conhecimento, mais responsabilidade nos seus atos e mais facilidade. Mais facilidade em dar o melhor de si. Entendeu? Então, tem mais responsabilidade nas nossas ações por termos o conhecimento, por sabermos como agir. Até às vezes não verdadeiramente, não temos a sabedoria, enfim, mas já temos o entendimento.
Então já é um caminho andado. Estamos mais à frente daquele irmão que vive ainda na ignorância do conhecimento. Então ele diz aqui, por meio desse regime de interdependência afetiva e cultural, é que se movimentam os carros do progresso, conduzindo a humanidade com segurança para os seus elevados objetivos. A mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Quem fala essas palavras esclarecedoras e nobres? O nosso querido Emmanuel, que ele diz que a mente em qualquer plano emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Então estamos sempre em burilamento, estamos sempre em transformação, buscando o objetivo maior do aprimoramento, do crescimento, do aperfeiçoamento. Isso que ele quis dizer, sempre em busca da evolução. Certo? Recolhendo de Jesus, da inesquecida hora do banquete mundano, o verbo reajustador, Levi Mateus, soube multiplicar o 100 por 1, através de suas anotações, o benefício do precioso minuto de convivência com o Mestre. Ele aproveitou de forma produtiva, de forma eficaz, que causou a sua transformação, certo? E que fez com que ele multiplicasse nas suas escrituras, nas suas observações, passando adiante a nós, que nós vemos muitas passagens do Evangelho de Mateus, que são vivências, que são aprendizados, e são a prova da sua mudança, do seu arrependimento, da sua evolução, quando que ele teve a oportunidade de conviver com o Mestre e aproveitou a oportunidade que lhe foi dada. Então, assim, e somos nós, os aprendizes da atualidade, porque nós estamos tendo a oportunidade também do convívio com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita, com as palestras que assistimos, com as atividades na casa que temos. Tudo isso são oportunidades de transformação, de burilamento, de arrependimento de determinadas atitudes contrárias à vontade do Pai, né? De crescimento. Então, somos nós os aprendizes da atualidade, os beneficiários daquela convivência tão acremente censurada. Somos nós os beneficiários daquela convivência que Mateus teve, que nos deixou o legado do seu arrependimento através das suas escritas, né, dos seus versículos, dos seus escritas na Bíblia, da sua caminhada, da transformação, do seu burilamento, do seu arrependimento, e que nós hoje somos os aprendizes atuais de tudo isso aí que foi deixado para a gente por conta da convivência que ele teve com o Mestre. E nós estamos tendo a convivência na casa de Jesus, com os instrumentos, as ferramentas que nos são dadas, o legado do Espiritismo, né, que é a terceira revelação, que foi dada para nós aqui, a convivência com os espíritos, os irmãos protetores, os guias espirituais, as orientações que chegam até nós para a nossa transformação, para o nosso entendimento e nosso burilamento moral, nossa reparação de atitudes. Estamos sendo agora vivenciando essa convivência. Estamos tendo essa oportunidade de conviver com todas essas benesses em benefício da nossa transformação. Certo? Somos nós os legatários dos sublimes apontamentos. Os apontamentos sublimes de Mateus, que ele se refere aqui.
porque ele teve a oportunidade de conviver com o Mestre e deixou para nós esse legado de apontamentos da sua vivência, da sua caminhada com Jesus, da sua convivência. Então, eu vou passar aqui para um outro ponto, que eu li a mensagem do capítulo 12 do livro Estudando o Evangelho, certo? E que tem uma partezinha aqui que eu quis comentar sobre a questão de que eu, buscando mais outros pontos para poder falar aqui para vocês, me deparei com quem? O nosso livrão, o Livro dos Espíritos, no capítulo 7, na terceira parte, falando sobre o quê? A lei de sociedade. Interessante, né? Mas tem a ver com a questão da convivência, com a questão desse contexto que aqui Martins Peralva fala sobre a convivência. As oportunidades que nos chegam até nós e que temos, né, de aproveitar essas ferramentas e transformarmos não só a nós, mas a quem compartilha conosco nessa encarnação. Então, assim, a lei de sociedade, no capítulo 7 do Livro dos Espíritos, fala sobre a necessidade da vida social. Olha aí, a necessidade de conviver socialmente, de estar inserido na sociedade, de estar envolvido nesse contexto, trocando informações com o meio em que vivemos. Temos sempre esse intercâmbio de transformação. Na pergunta 766, Kardec faz aos espíritos, diz assim: a vida social está em a natureza? Os espíritos respondem: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Vendo? Certamente que está onde? Na natureza. Aí na questão 767, Kardec pergunta: é contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Ou seja, é contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Os irmãos dizem: sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, sem dúvida, é contrário à lei da natureza. Isso não é contra a lei do progresso. Nós temos que viver em sociedade, né? E de que forma? Auxiliando mutuamente, entende? Convivendo nesse contexto social, ajudando um ao outro, entendendo um ao outro, respeitando um ao outro, partilhando um com o outro. E aí a gente vai crescer e a gente estará progredindo, e a gente está evoluindo, crescendo. Aí, mais adiante, na questão 768, Kardec pergunta: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Os espíritos respondem: o homem tem que progredir, insulado. Tem que progredir. Insulado, ou seja, isolado, não lhe é isso possível. Não existe progresso se você se isola, se você se estagna, se você se fecha, se afasta do meio. Como é que você vai progredir? Você não progride, você estagna ou você regride. Só contrário à lei do progresso. Aí ele continua: por não dispor de todas as faculdades. Como é que ele vai encontrar
todas as ferramentas, todas as faculdades para seu progresso e sua evolução. Se ele não trocar conhecimentos, se ele não trocar figurinhas, vamos dizer assim. Tem que viver, tem que conviver com o meio, tem que conviver com os irmãos, com a comunidade, com a humanidade, com a comunidade, com o meio onde você está. Você tem que partilhar. Você não pode ficar fechado para si. Nem você progride, nem quem está perto de você vai progredir, porque você se fechou, se neutralizou. É como se você nem existisse. Certo? Aí ele diz, falta-lhe o contato com os outros homens. Deixa eu voltar aqui, porque eu tô falando, tô lendo e tô falando, né? Então vamos lá. O homem tem que progredir, Insulado significa isolado. Não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e enfraquece, estiola, que é enfraquece, entendeu? Esmurece, ele deixa de existir. Ele não progride, ele estagna, ou deixa até de existir. Homem nenhum possui faculdades completas. Nós não possuímos, nenhum de nós temos as nossas faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam. Mas temos que compartilhar, temos que conviver, temos que trocar figurinhas, temos que trocar ideias, temos que compartilhar e aprender um com o outro, solidarizar, e aí a gente cresce, a gente vai se aprimorando, vai fortalecendo as faculdades que temos, adquirindo outras, né? E se trabalhando, se burilando e crescendo mutuamente. Aí ele diz aqui, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Que ele diz que mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Ou seja, por isso, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. E assim, fecha. Porque tem ainda a questão 769, que é sobre vida e isolamento, voto de silêncio. O que significa, né? Porque concebe ao homem a capacidade de, no caso, viver isolamento. O homem não vai ter como evoluir. Meu computador agora achou de dar um panezinho aqui, eu não entendi nada, mas tudo bem. Vamos lá. Como eu estava dizendo, com relação à lei de sociedade. Então, ela é bem clara nesse sentido da ferramenta de transformação, que temos a oportunidade de transformação, de mudança de comportamento, de atitude. E na época que Jesus, nessa passagem do capítulo 5, Levi, sobre o banquete, está bem claro que naquele momento Jesus esteve no meio deles, dando a eles a oportunidade do arrependimento de seus atos, de sua forma de comportamento que eles vinham tendo para com toda a sociedade romana, cada um na sua província, como cobradores de impostos, sendo totalmente contrário ao que era determinado. Então eles cobravam a mais, eles maltratavam as pessoas, né? Fazia sofrer, tiravam mesmo, porque tinha que passar para o Império Romano a coleta dos tributos. E eram de forma bem grosseira e sem escrúpulos, né?
E então, meus irmãos, o que eu quero falar mais ainda um pouco é sobre como as coisas são. Isso foi na época, né, que Jesus andava por aqui, andava pelo mundo, ele estava entre nós. E hoje vivenciamos a mesma situação, só que período diferente, lugar diferente, mas os atos e as situações todas iguais, porque nós trazemos isso conosco, as nossas heranças reencarnatórias. Vivenciamos situações nesse sentido da exploração, no sentido da questão da corrupção, no sentido do abuso de poder, dos benefícios burlados, dos benefícios sendo tirados das pessoas menos favorecidas. Tanto como diz assim, temos o direito à saúde, temos direito à moradia, temos direito a uma vida mais normal, de benefícios que são obrigatórios, necessários e indispensáveis para a sobrevivência do indivíduo. E quando que, na verdade, somos cessados. Tem muita comunidade, tem muitos irmãos em situações de calamidades, de dificuldades mesmo na sociedade, em nossa sociedade. Ainda neste tempo de hoje, temos muitos lugares que não tem rede de esgoto, que não tem saneamento, né? A saúde, até em nós aqui onde vivemos, em boa parte do país, né? Bem deficitária, uma complicação para se ter uma consulta, um atendimento médico. As coisas são todas difíceis, são burladas, existe muita coisa de corrupção, de sabedoria, de abuso de poder, mexendo que não tem direito, que é um benefício do povo e que realmente é mexido, é afanado, pura e simplesmente. É tirado esse direito do ser humano, do cidadão, de ter uma vida razoável, humanizada, equilibrada, garantindo os seus direitos, os seus benefícios. Por outro lado, muitos benefícios que já foram adquiridos anos atrás, que está lá escrito na CLT, tem uma legislação que rege esses direitos, está sendo trancada, está sendo tirado assim, pura e simplesmente. Então, vivenciamos sim, só que em épocas diferentes, mas a situação é a mesma. Então somos nós, os herdeiros desse legado, dos apontamentos de Mateus, que era Levi e Mateus, porque ele trouxe para nós, mostrando e vivificando as mesmas situações que eram vivenciadas naquela época e que hoje nós continuamos vivenciando, que de panorama diferente, mas a situação e a modalidade as mesmas coisas. Então temos que despertar, temos que acordar, temos que trabalhar essa essência de forma de burilamento, de aprimoramento, de respeito para com o próximo, de ver o irmão como irmão, de conviver com as fraquezas e deficiências do outro, não criticando, não julgando, mas vendo uma maneira de atenuar essa fraqueza, de ser não ser como o mestre que não somos, mas tentar pelo menos aproximar, ter o entendimento necessário de
de entender essa fraqueza e ser o médico desses doentes, que somos nós e outros irmãos que também partilham desse mesmo processo, né? Então, assim, eu não tenho mais nada assim a falar, só tenho sim a agradecer pela oportunidade dessa conversa com vocês, desse tema bem abrangente, que nos remete à convivência, e a convivência com a sociedade como um todo, a convivência com nossos familiares em nosso lar, os nossos filhos mais difíceis, que nos foi dado como responsabilidade para trabalhá-los, direcioná-los nesse caminho de evolução, que temos que ter o entendimento necessário e que se faz necessário conviver e que se faz necessário compartilhar, pois fomos criados para viver em sociedade, não isoladamente, de partilhar conhecimento, de partilhar aprendizado, entendimento. Daí sim, o progresso se faz presente quando nós temos essa atitude, esse comportamento de partilha, de entendimento e de divisão, de burilamento. E assim, só agradeço por esse momento, por essa oportunidade. Peço desculpas porque do decorrer da minha fala teve alguma interrupção, mas acho que foi meu computador deu alguma coisa, mas deu para falar sobre a convivência. E a lição oportuna e maravilhosa que Jesus deixou aqui para nós através desse banquete na casa de Levi e quando ele esteve com Zaqueu também, que também era publicano. Naquela época, ele foi ao encontro dos mais necessitados, dos irmãos, dos doentes, pelas fraquezas que tem. Somos nós também necessitados desse Pai, desse amparo, dessas lições, dessa orientação, desse Pai, pois somos doentes, necessitados desse tratamento, dessas oportunidades para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento moral. Não é à toa que veio essa terceira revelação, que é a doutrina espírita, que chegou para nós, para nos auxiliar, nos dando a direção do melhor caminhar. Sabemos que o espiritismo, ela é ciência, ela é religião e é uma filosofia de vida, né? Nos orienta, nos direciona através da religião, vivenciando o Evangelho de Jesus, nos orienta e nos mostra comprovadamente que é uma ciência, porque tudo tem uma resposta, tudo tem um porquê. Nada é assim, aconteceu e pronto. Não. Tem cientificamente comprovações dos fenômenos, da forma da manifestação e do que acontece conosco. E é uma filosofia de vida porque nos dá a oportunidade de viver melhor conosco e com o nosso próximo, de agir da melhor forma, né? De conviver em sociedade, de dar o melhor e de fazer o melhor, de buscar o burilamento e o aprimoramento de nosso eu, na nossa reforma íntima, no nosso aperfeiçoamento moral, para tornarmos pessoas melhores que aqui chegamos. Viemos dessa viagem, dessa nova encarnação, a ser trabalhado algumas mazelas. Então vamos aproveitar essa oportunidade reencarnatória e arregaçar as mangas e trabalhar sim na busca do aprimoramento, do melhoramento. E assim fica a dica. Muito obrigado, uma boa tarde para todos e uma boa semana. Que Deus nos abençoe
e que sejamos sempre verdadeiros, trabalhadores na seara do bem, na busca do melhor, do progresso e da evolução. Obrigada a todos. Gratidão à nossa palestrante, gratidão às mensagens que nos foram enviadas através da palestra, gratidão pela oportunidade, gratidão pela vida, por estarmos aqui, conscientes, emanando todo o nosso amor, todo o nosso ser. Que possamos estar com toda essa energia ao nosso redor, para que possamos levar o nosso início de semana com muita paz no coração. E assim, Senhor, ciente da Tua presença em nossos lares, em nossos trabalhos, em qualquer lugar que estejamos, estamos aqui te agradecendo e terminando a nossa palestra virtual. Muita paz e muito amor no coração. Paz.